Olá, meus queridos irmãos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula, queridos, do nosso curso bíblico da nossa igreja Essência do Amor. Que oportunidade maravilhosa de nós aprendermos um pouquinho mais sobre a palavra de Deus, sobre Deus, queridos, sua operação, quem Ele é, aquilo que Ele está fazendo por nós, está fazendo em nós. E mais, uma oportunidade para que nós possamos aprofundar o nosso relacionamento pessoal com o nosso Deus Todo-Poderoso. Mais uma vez, nós não estamos aqui estudando simplesmente para adquirir um conhecimento teórico. Nós estamos estudando com o propósito de, através dessas informações, através desse aprofundamento, nós podermos estar mais próximos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, do nosso Deus, e entender melhor a sua operação em nós e através de nós. E hoje é uma aula muito especial, queridos. Nós vamos falar um pouquinho sobre a terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Senhor Espírito Santo. E daqui a pouco você vai entender sobre o que eu vou trazer para você agora. O Espírito Santo, ele é, queridos, o executor, ele é aquele que operacionaliza o reino e os planos de Deus nessa terra. Por isso, é ele quem está com a mão na massa dentro da economia divina, é ele quem está com a mão na massa. Essa massa somos nós, os filhos de Deus, aqueles que um dia entregaram a sua vida para Cristo Jesus, o nosso Senhor. E nós, queridos, somos o objeto da operação do Espírito Santo nessa terra. Por isso, o fato de ele estar diretamente com as mãos em nós, a sua matéria-prima, quem ele está criando, a semelhança de Cristo Jesus, é totalmente possível nós sentirmos, enquanto nós falamos sobre ele, querido, a sua presença gloriosa. Eu queria fazer logo de cara um convite. Nós vamos começar a falar sobre o Espírito Santo, entender um pouquinho, claro, cada tema que eu estou trazendo, queridos, é de uma infinidade, é de uma grandiosidade sem par. Eu tenho que escolher muito bem o que eu vou trazer para vocês, para que a gente não faça aqui um curso teológico que seja assim extremamente grande, gigante, né? Porque tem muita coisa para falar sobre. Mas nessas poucas palavras que eu gostaria de trazer como um aprofundamento para as nossas vidas, né, para a sua vida, você pode pedir, queridos, que o Espírito Santo esteja presente aí aonde você está. E mais do que receber palavras, você vai receber a presença dele. Você vai sentir o seu toque poderoso. Você vai sentir que ele está aí, te ajudando, ajudando a aprender, comunicando as suas verdades ao seu coração, fazendo com que você entenda mais e chegue mais próximo dele. O Espírito Santo, o doce Espírito Santo, ele está aqui comigo enquanto eu estou ministrando essa aula para vocês, e também, que ele estará aí com você. Então peça, sinta essas mãos, né, que estão na massa, que somos nós, sendo transformados à imagem de Cristo Jesus, à semelhança de Cristo Jesus, como Paulo fala. Sinta, permita que ele possa tocar você nessa aula, nesse momento, queridos, porque é totalmente possível e é maravilhoso nós termos essa presença poderosa ao nosso lado, dentro de nós, se movendo em nossas vidas. E eu deixo mais uma vez aqui falando que, se ficar alguma dúvida em relação ao que nós estamos falando, ao que eu estou falando, né? Você pode me procurar ali na nossa igreja, a Essência do Amor, queridos, e nós vamos conversar sobre isso, sobre a sua dúvida. E quem sabe, né, nós podemos juntos aprender um pouco mais sobre essa pessoa tão importante que está morando dentro de nós e operacionalizando o reino, o propósito, os planos, a vontade de Deus em nossas vidas à medida que nós damos lugar para ele. Vamos para o nosso estudo então. E a primeira coisa que eu quero abordar sobre o Espírito Santo é o que é o Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa, é a terceira pessoa da Santíssima Trindade.
Vimos em nosso estudo sobre a Santíssima Trindade que Deus é um em essência e três em pessoa. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. A melhor explicação para aproximarmos o entendimento sobre essa pessoa divina é a de São Tomás de Aquino, em seu tratado de Del Trino, na questão 27, no artigo 3. Na solução, ele explica sobre as duas processões de Deus. Processões, queridos, aqui significa procedência, aqui significa também emanação de Deus. Ele afirma que em um ser intelectual existem duas processões, duas emanações, pode ser também, que permanece no mesmo agente. Aqui nós estamos falando de algo que está acontecendo dentro da pessoa, né? Ele está pegando o exemplo de uma pessoa para nós entendermos a Trindade, porque Deus é um em essência e três em pessoas. Ele tem aqui, então, uma pessoa na sua mente enquanto ele está falando sobre essa processão, a procedência, a emanação que acontece, tá bom? Uma é a processão do intelecto, que, como já vimos, é a geração eterna do Filho. E a outra é a processão do ato da vontade, que é o amor, sendo essa o Espírito Santo, que, diferente do Filho, não é gerado, mas procede do Pai e do Filho. E outras pessoas afirmam que o Espírito Santo procede do Pai por intermédio do Filho. Essa processão de Deus pelo ato da vontade, que é o amor, é a pessoa do Espírito Santo. Então, tendo uma pessoa em sua mente, quando ele está construindo essa figura, nessa forma, né, nessa explicação que ele está trazendo para a gente, ele diz que dentro de uma pessoa, lembre-se, Deus é um em essência, nós só temos um Deus. Então, dentro de Deus está acontecendo duas emanações, duas processões, né? Tem dois agentes que procedem, né? Tem duas pessoas, melhor dizendo, que procedem de dentro de Deus, tendo Deus Pai como origem. Uma é a pessoa do Filho, por isso que nós vemos lá em João que Jesus ele é chamado do Verbo Divino, ele é a sabedoria de Deus, ele é o Logos, né? E aí é gerado eternamente a pessoa do Filho, né? Gerado eternamente, como está escrito lá em Salmos, também nós encontramos essa referência. E depois, queridos, chega a processão do Espírito Santo. Por quê? Porque dentro de um agente, você não pode querer, né, pensando em nós, numa pessoa, você não consegue querer algo, você não consegue amar algo sem antes conhecer. Se você não conhece, você não tem como querer ou amar aquilo. Então, por isso que Jesus ele é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, tendo o Pai como origem. Lembra da nossa explicação sobre o ponto e a reta? Então, o Pai não é o criador de Jesus, não é o criador do Espírito Santo, porque essas duas processões, emanações, estão acontecendo dentro dele, tá bom? Então, primeiro vem Jesus Cristo, que ele é o conhecimento, que ele é a sabedoria, o Logos divino, né? E aí, à medida que você tem esse conhecimento, a segunda emanação é a emanação do ato da vontade de Deus, que é o amor, como está escrito lá em Romanos, que o Senhor ele nos deu o seu amor pelo Espírito Santo que nos foi derramado. Então, quando você conhece, pensando num ser humano, né? Quando você conhece algo, é que você tem a capacidade de querer aquilo, de amar aquilo. Então, pensando sobre nosso Deus, que é um em essência, em três em pessoas, essas duas emanações, né, essas duas processões, melhor dizendo, estão acontecendo dentro dele, tendo Deus Pai como origem. Aí tem o Deus Filho, que é a primeira processão, né, que é o Filho que é gerado dentro de Deus, que é a sua sabedoria divina. Então, logo após vem o seu ato da vontade, o ato do querer, do amar, que é o Espírito Santo. Então, o ato da vontade de Deus como essência, ele é uma pessoa, e essa pessoa é o Santo Espírito de Deus, o Espírito Santo, tá bom? Ainda, pensando sobre o nome do Espírito Santo, como nos é apresentado a terceira pessoa da Santíssima Trindade, podemos ter um vislumbre maior sobre o que é a pessoa do Espírito Santo.
Ele é uma pessoa, e a definição de pessoa é ser consciente de si mesmo, capaz de ser por si, dotado de livre-arbítrio, moralidade e identidade. Podemos ver essa definição no Espírito Santo em João capítulo 14, versículo 16. Jesus fala sobre o envio de outro paráclito, ou seja, um outro como ele, Jesus. Ainda em João 14, 26, Jesus continua falando que esse outro, ou paráclito, ensinará todas as coisas e fará lembrar de tudo. São características de uma pessoa, o ensinar e fazer lembrar. Ainda em João capítulo 15, versículo 26, Jesus afirma que o Espírito Santo dará testemunho dele, Jesus. Dar testemunho é uma característica de uma pessoa que evidencia identidade, livre-arbítrio e moralidade. E temos muitos outros versículos que mostram que as suas ações são ações de uma pessoa, em seu sentido completo. Aqui, queridos, nós podemos ter essa definição de que o Espírito Santo é uma pessoa, principalmente quando Jesus, ele fala que ele vai enviar um outro. Então, um outro como? Um outro como ele. Então, com a base, na nossa mente, tendo a base de quem Jesus é, ele não pode enviar uma força, ele não pode enviar um vento, ele não pode enviar outra coisa. Se ele falou que ele vai enviar um outro, que é como ele, um outro, então esse outro a gente tem por base dentro do nosso pensamento a pessoa de Jesus. Então, se Jesus é uma pessoa, esse outro também será uma pessoa. E aí nós temos muitos versículos, como eu disse aqui, falando sobre quem é esse outro. Ele é também Deus, pois ele tem todos os atributos de Deus. Ele é onipresente. Salmo 139, 7 diz isso. Para onde fugirei de teu espírito? Onisciente. 1 Coríntios 2:10 fala sobre isso. Mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito. Porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. E onipotente. 1 Coríntios 12:10. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Ainda poderíamos falar sobre outros atributos, mas esses já nos mostram que ele é Deus, pois só Deus, queridos, ele é onipresente, onipotente, onisciente. Ainda, olhando para o nome que ele tem, Espírito Santo, podemos continuar pensando sobre o que ele é. Ele é Espírito. Ser espírito significa que não há nele substância material, físico. Com isso, não existe para ele nenhuma das barreiras que são normais ao mundo material. Demonstra a liberdade de movimento, 2 Coríntios 13:17. Espírito também é energia, impulso, poder, que mostra lá nesses versículos que eu coloquei logo abaixo aqui. O Espírito Santo também é santo. Esse nome indica a separação das coisas comuns e usuais, enfatiza a sacralidade. É uma diferença entre o que é santo perfeitamente das demais coisas criadas. E a resposta à sua presença é a reverência apropriada, está lá em Êxodo 3:5. Santo também é sinônimo de pureza e justiça absoluta, queridos. Então nós conseguimos ver pelo nome do Espírito Santo o fato dele ser Deus, de ser uma pessoa, de ser a emanação justamente do ato de vontade de Deus. Nós conseguimos definir rapidamente o que é o Espírito Santo. Então temos a conclusão de o que é o Espírito Santo. É a processão do ato da vontade, que é o amor em Deus. Ele é Espírito Santo e uma pessoa. E faltou aqui colocar Deus, Então ele também é Deus, tá bom, queridos? Continuando, quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Na economia divina, ele é o executor de tudo que Deus faz, sendo que o Pai cria, o Filho redime e o Espírito Santo executa. É ele quem operacionaliza tudo o que Deus faz em nossas vidas. É ele quem mora dentro do cristão, 1 Coríntios 3:16. Ele, de maneira concreta, age na transformação do cristão à imagem do Senhor Jesus Cristo.
Por isso que eu falei no começo que ele é aquele que coloca a mão na massa. Nós somos a massa. A mão dele é que está em nós, trabalhando-nos para que a gente possa ter a semelhança de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Para isso, ele é apresentado nas Escrituras, principalmente no Novo Testamento, depois que Jesus o entrega para os discípulos, né, está lá em João capítulo 20, versículo 22, com alguns nomes que o definem e define sua operação em nós. Ele é o Paráclito, está lá em João 14, 26. Quem o Pai enviou em nome de Jesus. E qual que é a definição de Paráclito? Paráclito é um termo que vem do grego parácletos, que significa literalmente aquele que é chamado para estar ao lado. E ele contém algumas definições. Uma das definições, ele é o nosso advogado e defensor. Na antiguidade, o termo era usado nos tribunais para descrever o assistente jurídico ou defensor. O Paráclito atua como intercessor e defensor na fé. Ele também é o nosso consolador, também significa, Paráclito também significa consolador. Aquele que conforta, encoraja e reanima nos momentos de dificuldade e exorta. Ele também é o nosso ajudador, uma presença constante enviada por Deus para guiar e orientar. Ele também é o nosso conselheiro, é a pessoa que orienta, indica direções ou sugere recomendações e admoesta. Perceba que todas as definições de quem é o Espírito Santo sempre não invalida a nossa responsabilidade no processo de seguirmos a Jesus e de nos tornarmos a semelhança de Cristo, contribuindo, entregando-se, seguindo, se esforçando para que a operação do Espírito Santo aconteça em nosso interior e através de nós. Então, o que significa? Que com a definição do Espírito Santo, de quem é o Espírito Santo como Paráclito, isso significa que todas as definições você percebe que ele não está atuando ali e invalidando o livre-arbítrio do ser humano, invalidando o ser humano. Ele trabalha junto conosco, de maneira que nós precisamos fazer a nossa parte também, para que ele possa, queridos, trazer o céu, né, desenvolver o reino do céu dentro de nós, nos desenvolver a semelhança de Cristo Jesus. Então é essa a sua característica. Ele vem trazer o céu para nós, ele vem trazer o que Jesus conquistou na cruz do Calvário para nós, o que Deus Pai já determinou e reservou para nós. E aí nós temos a responsabilidade de permitir que ele faça o seu trabalho, entregando-nos, né, a ele, procurando a palavra de Deus e fazendo com que nós possamos a cada dia caminhar ao seu lado. Então aí sim ele vem nos ajudando, ele vem fazendo todas essas operações em nós. Ainda nós podemos conhecê-lo pelos símbolos e os nomes que ele aparece também nas Sagradas Escrituras. Algumas outras formas de definição do Espírito Santo são os símbolos e os nomes com os quais ele é apresentado a nós. Símbolos. A palavra Espírito traduz o hebraico ruach e o grego pneuma, que possuem origem em raízes que transmitem o significado de soprar, vento e espírito. Aí tem aqui alguns versículos, você pode parar o vídeo, se você quiser conferir cada um deles, você vai encontrar o símbolo do Espírito Santo no vento, na água, no fogo, no óleo, a pomba, o vinho, o selo ou marca, o penhor ou garantia, o dom de Deus. E aí nós vamos para os nomes também. Ele também tem alguns nomes que estão ali dizendo quem ele é, o que ele faz por nós. Então os nomes do Espírito Santo, ao longo das Escrituras, a terceira pessoa da divindade é chamada de o Espírito Santo. Aqui tem alguns versículos. O Espírito de Deus, né, o nome que está associado a poder, direção e profecia, tá? O Espírito do Senhor, o Espírito do Deus vivo, o Espírito de Cristo, o Espírito de adoção, Espírito de glória, Espírito de graça, Espírito de sabedoria e inteligência, Espírito de conselho e fortaleza, Espírito de conhecimento e de temor do Senhor, Espírito de vida, o Espírito Santo da promessa, Espírito da verdade, o Espírito consolador, Espírito eterno, o Espírito da glória.
Então aqui tem alguns versículos que mostram os nomes com os quais ele é colocado na Bíblia, que fala para a gente quem ele é e também as operações que ele executa em nossas vidas. O Espírito Santo agora na história da igreja, né? Porque nós temos esse entendimento claro hoje, mas não foi sempre assim, né? Que o entendimento sobre o Espírito Santo, ou sobre também as pessoas da Trindade, tiveram essa facilidade de chegar até nós. Ele vem sendo desenvolvido, né, durante muitos anos. O Espírito Santo, assim como as três pessoas da Santíssima Trindade, foi fruto de muita discussão dentro da igreja dos primeiros séculos, onde toda essa discussão queria realmente saber quem era o Espírito Santo, como classificá-lo na ordem de Deus, em relação a nós, a vida, a igreja e assim por diante. Então foi com muita dificuldade que conseguimos um senso padronizado da igreja de que ele é uma pessoa que faz parte da Santíssima Trindade. Foi só no século II que Justino de Roma, o mártir, que foi degolado em 164 depois de Cristo, foi o primeiro que afirmou a existência das três pessoas divinas. Ele afirmava, por exemplo, que o próprio Platão tomou emprestado de Moisés seu conceito do terceiro um, uma das bases do discurso de Platão em seu diálogo Parmênides, onde ele busca a origem, quem está por detrás da origem, o ser absoluto. A ideia vem sendo elaborada e Irineu de Lyon identificava o Espírito Santo como o Espírito da sabedoria divina, com uma proximidade do Verbo. Somente Tertuliano, no século III, o Espírito Santo passa a ser um representante ou delegado do Filho. Ele procede do Pai por meio do Filho, assim como a fruta que nasce do galho é a terceira parte da raiz. E foi ele quem disse que o Espírito Santo é uma pessoa. No século IV, surgiram os opositores do Espírito, liderados por Eustáquio de Sebaste. Ele, junto com Macedônio, bispo de Constantinopla, falaram que o Espírito Santo não tinha a mesma dignidade que o Pai e o Filho, e seria mais como um intérprete ou um anjo. Então Basílio de Cesareia refutou esses. Ele usou a fórmula batismal para recolocar o Espírito Santo no lugar de dignidade do Pai e do Filho. Em 374, ele fez um tratado sobre o Espírito Santo, onde ele falou que o Espírito Santo, além de ser igual, merece glória. Além de isso, teve a divisão da igreja cristã oriental e ocidental. Na igreja oriental, destacou que o Espírito Santo procede do Pai, enquanto a igreja ocidental, seguindo Santo Agostinho, e a escolástica disse que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho, pois se assim não fosse, não seria possível distinguir entre o Espírito Santo e o Filho. Mas não acaba aí. Depois, com o nascimento da igreja protestante, outros pontos importantes foram adicionados. Então, até aqui, que nós estamos falando sobre a igreja primitiva, a igreja ali de Roma, né, a igreja católica. E aí eles nos deram esse padrão, né, da Trindade, as três pessoas da Santíssima Trindade. Mas não ficou só nisso, né? Com o desenvolvimento da igreja protestante, aí esses conceitos foram sendo desenvolvidos ainda mais. Calvino acrescentou a sistematização do Espírito Santo em toda a Bíblia e o integrou à doutrina do Espírito Santo às demais doutrinas da Bíblia, como regeneração, santificação, os meios da graça, conhecimento de Deus, a relação entre palavra e Espírito Santo. Toda a obra de Calvino pode ser interpretada como um esforço para formular uma vida no Espírito Santo baseada na palavra de Deus. Depois, outros teólogos cristãos aprofundaram o estudo da obra do Espírito Santo, como B.B. Warfield e Karl Barth, onde eles afirmam que é por meio do Espírito Santo que chegamos à fé. Depois, na teologia protestante pentecostal, que é um outro ramo, né, do cristianismo, através de teólogos como Wayne Grudem, podemos ver que o poder e os dons do Espírito Santo manifestado em Atos capítulo 2 nunca cessaram.
Enquanto diversas tradições cristãs abraçam o cessacionismo, crença de que milagres e dons extraordinários terminaram com a era apostólica, a teologia pentecostal afirma corajosamente o continuacionismo. Então você vê, queridos, dentro da história da igreja, o desenvolvimento da pessoa do Espírito Santo, o que é, quem ele é, a sua obra, né, o que ele faz dentro da salvação, o que ele faz em sentido de trazer a capacidade para as pessoas se desenvolverem dentro do reino de Deus e na sua obra, né, fazendo com que a sua obra avance. Então nós vamos vendo todo esse desenvolvimento acontecendo durante muito tempo, para que chegasse a nós essas informações que nós temos com clareza hoje, mas elas precisaram ser desenvolvidas com muita dificuldade. E aí nós temos aqui também o Espírito Santo no Antigo Testamento. A pessoa do Espírito Santo não é mostrado com tanta clareza no Antigo Testamento como no Novo Testamento, pois naquele momento a ênfase dada a Deus é o mostrar como uno. A religião judaica era a única que adorava um só Deus. Todas as demais eram politeístas e seus deuses tinham representação física. Todavia, o Espírito Santo está implícito no Antigo Testamento, fazendo sua obra de administração da criação e no plano da redenção. Ele se manifesta pelo nome Ruach e era tido como o modo da presença de Deus entre o seu povo. Aqui estão alguns versículos falando sobre isso, né? O profeta Isaías, né, diz que o povo entristeceu Atsab, o Espírito Santo. Nesse texto, essa palavra nos mostra um estado de profunda dor emocional, e somente uma pessoa pode se entristecer dessa forma. Ainda em Isaías 40, e versículo 13, revela o Espírito do Senhor, onde claramente vê-se a palavra Ruach assumindo a pessoalidade como a mente do Senhor, com a sua própria cognição e vontade. Ainda Jó atribui a sua criação ao Espírito Santo, Jó 33 e 4. A criatividade é um atributo de Deus, que lhe confere pessoalidade também. E em Êxodo 31, do 3 ao 5, aparece o Espírito Santo capacitando as pessoas para o serviço no templo. Tudo o que acontece no Antigo Testamento em relação a Deus é uma antevisão do que viria após Jesus ter efetuado a obra da redenção. No Antigo Testamento, acerca do Espírito Santo, existe apenas um anúncio de um tempo onde o ministério do Espírito Santo seria mais completo. Lá ele estava sobre as pessoas, sobre algumas pessoas por ocasião de levar o plano de Deus à realização. Então depois vem o Espírito Santo no Novo Testamento. No Novo Testamento, o Espírito Santo começa a ter um papel mais proeminente. Ele começa atuando com a gravidez virginal de Maria, Mateus capítulo 1, versículo 20. Desde então, toda a vida de Jesus foi a revelação do poder de Deus no Espírito Santo. João falou que Jesus era quem ia batizar com o Espírito Santo e com fogo, Mateus 3 e 11. Então, no batismo de Jesus acontece a revelação da Trindade, onde o Espírito Santo desce como uma pomba sobre Jesus, né, que está lá em Mateus 3, do 13 ao 17. Na conversa de Jesus com Nicodemos, vamos descobrindo mais sobre a atuação do Espírito Santo na salvação. Jesus diz que é necessário nascer de novo para entrar no reino de Deus, em João 3 e 3. Esse novo nascimento é claramente expressado pelas palavras que Jesus usa, que esse nascer está na voz passiva, pois o homem não tem poder para nascer. Esse nascimento precisa vir do Espírito Santo, e a palavra novo tem também o significado de acima, ou seja, o nascimento que vem de cima, de Deus. Jesus vai trazendo clareza à pessoa do Espírito Santo em seu ministério. Por exemplo, Jesus diz em Marcos 3, do 28 ao 30, sobre o pecado contra o Espírito Santo. Ninguém pode pecar contra uma forma impessoal. Temos dois exemplos desse tipo de pecado que foi em Atos 7, 51 e 55 contra Estevão, e o episódio de Ananias e Safira, em Atos capítulo 5, versículo 1 ao 11.
Jesus fala dele mais claramente em João capítulo 14. Depois que Jesus volta ao céu, o trabalho do Espírito Santo fica ainda mais evidente na vida da igreja, com o derramamento do Espírito Santo sobre os apóstolos em Atos capítulo 2. Essas pessoas saem então para levar o nome de Jesus no poder, amor e orientação do Espírito Santo, que vai dirigindo seus passos e confirmando suas palavras através do fruto do Espírito Santo. Nós podemos ver esses frutos em Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23, através dos dons, 1 Coríntios 12, do 4 ao 6, o convencimento do pecador, João 16, do 8 ao 11. A característica dessa nova etapa é que o Espírito Santo habita em seu povo, 1 Coríntios 3 e 16. E a dispensação do Espírito Santo vai até o final dos tempos. Inclusive, é por causa de sua atuação no mundo que esse ainda não se destruiu completamente. Mas chegará um dia que ele se retirará, dando total caminho ao ministério da injustiça, onde o iníquo, que é o diabo, se levantará para acontecer o final desse tempo. Está lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do 5 ao 12, queridos. E o que ele faz na prática, né? O Espírito Santo, nós entendemos um pouquinho o que ele é, quem ele é, né? Os nomes, os símbolos. Nós entendemos também um pouquinho sobre ele dentro da história da igreja, ele no Antigo Testamento, no Novo Testamento. E agora, o que ele traz para nós na prática, né? Afinal de contas, como eu disse no começo, ele é aquele que está com a mão na massa, a mão em nós. Nós somos essa massa, né? Que ele está trabalhando a cada dia, trazendo tudo que Jesus conquistou na cruz do Calvário e que Deus determinou para as nossas vidas, para nós, né, andando em sintonia conosco, queridos. Uma forma de entendermos a atuação do Espírito Santo é pensando nos poderes que regulam um governo. O Espírito Santo é o poder executivo de Deus, sendo Deus Pai o poder judiciário e Jesus o legislativo. Ele executa o plano de Deus Pai realizado por Jesus, ou seja, ele é o operacional de uma fábrica, tanto na criação como no todo, espiritual e físico, no mundo em geral, mundo cristão ou secular, e na salvação de maneira completa. Tanto que viver a salvação, viver com Jesus, é viver no Espírito. Gálatas 5,16. Na Santíssima Trindade, o Espírito Santo é a comunhão, koinonia, né, em grego. É um termo que, no contexto cristão, significa comunhão, participação, companheirismo ou vínculo. Ou seja, ele que vem morar dentro de nós é o nosso vínculo, né? A nossa participação no plano de Deus, nosso vínculo em Deus. É justamente o Espírito Santo que faz, é ele, né? Que na fórmula batismal nós encontramos lá, falando sobre a comunhão, né? A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão no Espírito Santo, né, que Paulo traz para nós ali na sua carta aos Coríntios. Na criação, ele é o dom da vida e o doador da vida. Encontramos aqui alguns versículos. Isso significa que foi de dentro dele de que toda a vida aconteceu e acontece, queridos, tá? O Espírito Santo também que inspira e qualifica os homens para suas tarefas, tais como trabalho, ciência, nas artes e em tudo mais. Isso seria a graça comum, que nos ensina sobre a criação e manutenção da vida como um todo. Na vida secular do mundo, ele também exerce uma influência restritiva e persuasiva que opera a partir do Evangelho, razão natural e consciência, dando-nos leis morais, senso de dever, né, aqui alguns versículos. Por meio da graça comum, o homem mesmo sem Deus pode fazer coisas boas, que é uma experiência que nós temos no dia a dia, né? O Espírito conduz o reino de Deus na terra. O Espírito Santo também é quem inspirou as Sagradas Escrituras. O Espírito Santo na salvação, ele fala de Jesus e de sua obra com a intenção de glorificá-lo. Convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ele efetua a obra da salvação em nós, trazendo-nos os benefícios da salvação, nos religando a Deus e vindo habitar dentro de nós para desenvolver todos os aspectos da salvação e o reino em nós também.
Na hora da salvação, ele nos justifica, regenera e santifica, tornando-nos filhos amados e aceitos diante de Deus, tá? Depois de ter nos tornado filho, ele transforma o crente, está lá em Romanos 8:2. Ele guia, Gálatas 5:16. Ele capacita, Gálatas 5:22-24. E ele dá os dons para que nós possamos cumprir o propósito de Deus nessa terra. 1 Coríntios, capítulo 12, do 4 ao 11. Onde ele mora? Em nós, a partir do momento em que aceitamos Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas. 1 Coríntios 3, 16 ao 17. Como mantemos comunhão com Ele? Enchendo-se dele, né? Efésios 5:18. Querendo, buscando insistentemente. Jeremias 29:13. E aqui eu deixo um livro para que você tenha uma noção, né, de como fazer essa busca a Deus. E um autor que ele é muito polêmico, né? Mas que você precisa ler esse livro, né? Bem-vindo ao Espírito Santo, que é justamente essa busca. Ele trata dessa busca, né, a Deus, né? Ele também desenvolve o fruto do Espírito, tá lá em Gálatas 5:16 a 26. Então é ele que vai nos transformando, né, à semelhança de Cristo Jesus, e ele que vai desenvolvendo os frutos do Espírito dentro de nós. E também nos traz os dons do Espírito. Tá lá também, aqui nós temos alguns versículos falando que é justamente esses dons que vão fazer com que a gente possa operar dentro do reino dos céus, nessa terra, em todas as áreas e momentos pelos quais nós estamos passando. Os dons do Espírito Santo são talentos ou capacidades dados por Deus à igreja para a sua edificação, isto é, seu crescimento e encorajamento. Encontramos no Novo Testamento da Bíblia pelo menos 21 dons que o Espírito Santo nos dá. E aqui eu trago uma conclusão. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, que depois da obra de Cristo mora em nós. Isso é algo que outra religião não tem. Deus morando dentro de nós. Ele comunica ao nosso espírito que somos filhos de Deus, Romanos 8:16. Com isso, podemos ter a certeza de que não estamos sozinhos. Fazemos parte do reino de Deus. Somos partes integrantes do propósito de Deus nessa terra. Temos acesso a tudo que Deus reservou no céu para nós. Temos a autoridade de Jesus sobre nossas vidas para cumprir nossa missão nessa terra. Sua abundante graça, força, ânimo, paz, alegria, poder e amor estão sobre nós em todas as áreas da vida e em todos os momentos. E aqui tem a bibliografia que eu usei, queridos, para que você possa também consultar se você achar por bem. E mais uma vez eu gostaria de dizer, né, que se ficou alguma dúvida sobre o que foi explanado aqui, né, tentei trazer para nós um conhecimento um pouco mais aprofundado sobre a pessoa do Espírito Santo, você me pergunte, né, a gente pode conversar presencialmente ali na nossa igreja, a essência do amor, que eu tenho certeza que vai ser algo engrandecedor para nós, para ambos, crescermos juntos e conhecermos ainda mais, né, sobre o Espírito Santo, querido, que ele está em nós, está vivendo em nós, né? O melhor de tudo é poder ter uma experiência pessoal com Deus, que não é simplesmente uma experiência emocional, mental, mas é a certeza da sua presença agindo poderosamente em nossas vidas. Deus abençoe a sua vida e a sua família.